a mensagem desta noite, que tem como tema, no telão, nada falta para os que temem o Senhor. Nada falta para aqueles que temem o Senhor. Nada faltará na tua vida. Nada faltará na tua vida. E isso quem diz é a palavra de Deus. É o próprio Deus. O Salmo 34, versículo 9 e 10 diz assim: Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome. Porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós cremos, Jesus, na Tua palavra, Senhor. Cremos que a Tua palavra é o Teu poder para vivermos aqui nesta terra. E o Senhor, nesta noite, vem nos dizer para temermos o Teu nome, temermos a Tua palavra, temermos os Teus princípios, o Teu querer. Porque os que Te temem, Senhor, nada tem falta. Os leõezinhos sofrem a necessidade e passam fome. Porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Senhor, eu oro para que a Tua palavra, Senhor, nesta noite, realize os Teus propósitos sobre a Tua igreja. Traga a manifestação do Teu querer para as nossas vidas, Senhor. Que haja o poder sobrenatural da Tua palavra em nossas vidas. E que mudanças, transformações aconteçam em nossas vidas. Aconteçam dentro dos nossos lares. Aconteçam nos nossos casamentos. Na nossa vida familiar. Que haja, Senhor, a manifestação da Tua bênção sobre os nossos lares, sobre as nossas vidas, Senhor. Na vida profissional, na vida financeira, na vida emocional, Senhor. Que a Tua bênção alcance os corações nesta noite, Jesus, através da Tua palavra. E que ela abençoe a cada filho Teu, Senhor, que vai receber com o coração aberto a Tua palavra em nome de Jesus. Amém, amém. Todo o povo de Deus diga amém. Aleluia. A Jesus toda a glória. A Jesus toda a glória. Aleluia. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Jesus. Obrigado, meu amado filho Vinícius, minha amada e querida esposa, bendita e abençoada pastora Daniele. Louvado seja Deus. Meus irmãos amados, igreja preciosa de Jesus Cristo nesta terra, homens e mulheres abençoados, mais que vencedores, povo eleito de Deus, predestinado em amor, antes da fundação do mundo para tão grande salvação, aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida, de onde ninguém e nada pode tirar nem apagar, aqueles que são propriedade exclusiva do Deus vivo nesta terra. Igreja, nada falta para os que temem o Senhor. Uma vida com necessidades, uma vida com dores, uma vida de um sofrimento contínuo, e às vezes até com a falta de coisas básicas para uma vida digna, está relacionada à pobreza e à falta de temor a Deus.
Porque a pobreza, ela não é plano de Deus para as nossas vidas, para os seus filhos. O sofrimento, a dor, não é plano de Deus para os seus filhos. O que Deus tem para os seus filhos é uma vida abundante. É uma vida em abundância, porque está escrito, o Senhor disse, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, isso é a vontade de Deus para nós, os seus filhos. E eu não posso me conformar com o contrário disso. Com todo respeito, amados, com todo respeito por aqueles que pensam o contrário disso, nós não podemos assumir aquilo que não é para nós. Porque muitos podem olhar uma situação e dizer, mas isso é a vontade de Deus. Amados, eu conheço a vontade de Deus. Você aqui conhece a vontade de Deus. E sabe que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então, como que eu posso aceitar uma condição contrária disso e dizer que é a vontade de Deus? Não posso. Se uma condição contrária à vontade de Deus para a minha vida está acontecendo, eu tenho que lutar contra isso. Deus me dá as armas espirituais para que eu lute contra essa situação, para que ela seja revertida. Se o mal está prevalecendo, na nossa vida ele não pode prevalecer. Na nossa vida, amado, o mal tem que deixar de existir. Na nossa vida, o mal não pode agir. Porque nós aprendemos aqui na quinta-feira que maldição é o quê? É o mal em ação. Maldição é o mal em ação. E na vida de um crente, o mal não pode agir. Então, quando é que o mal age na vida de um filho de Deus? Quando este filho de Deus, amado, está fora do temor do Senhor. Quando um filho de Deus não está dentro das regras do reino de Deus, o mal age. Então, Deus quer que os seus filhos vivam bem nesta terra. Deus quer que os seus filhos tenham uma vida feliz nesta terra. Deus quer que os seus filhos sejam prósperos nesta terra. E não uma vida de dor, de sofrimento, de falta, de necessidades, de escassez, de pobreza. Não. Nosso Deus não é um Deus de pobreza. Nosso Deus é Deus de riquezas. A pobreza é do diabo. E o diabo assola os filhos de Deus através da pobreza. Então nós temos que entender isso e lutar contra essas coisas. Porque quando a Bíblia diz que os que temem ao Senhor não passam necessidade, não têm falta de nada, então Deus diz assim, olha, eu cuido daqueles que me temem. Eu cuido daqueles que arrumam a sua vida de acordo com a minha palavra. O Salmo 35, versículo 27 diz, cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. Quem é que tem prazer na retidão de Deus? Quem ouve a sua palavra e arruma a sua vida conforme ele ensina. Então ele diz, cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre, glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Então Deus se alegra com a tua prosperidade. Deus não se alegra com a tua necessidade. Deus se alegra com a tua prosperidade. Diga para o teu irmão que está do seu lado, Deus se alegra com a tua prosperidade. Diga, Deus deseja a tua prosperidade. Deus deseja a tua prosperidade. Amém? Receba em nome de Jesus, amado. Receba. Sabe, a Bíblia diz, amados, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E aqueles que semeiam com lágrimas, eles voltarão com júbilo com seus feixes, com aquilo que Deus lhes concederá. Então, se é necessário semear com lágrimas, semeie com lágrimas. Mas semeie crendo que Deus está fazendo a teu favor.
Amém? Porque Deus é fiel. Diz a palavra em 2 Coríntios 8:9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico... Digo, meu Jesus é rico. Amém. Sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Amém? A graça de Deus nos torna prósperos. A graça de Deus nos enriquece. Paulo continua no capítulo 9, versículos 10 e 11. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá, e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos. Diga, eu recebo. Enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Amém? Então, mediante a estas verdades, porque contra a verdade não tem argumento. Amém? Se é a verdade, se está escrito, nós cremos. Então, mediante essas verdades, nós entendemos que pobreza é uma maldição. Amém? Pobreza é uma maldição. A necessidade de algo na vida é uma maldição. Entendemos que a pobreza é do diabo. Porque Deus, ele é autor de toda boa dádiva. Amém? Deus permite o mal agir, mas não procede de Deus. Amém, igreja? Vocês estão entendendo? Provérbios 26, versículo 2 diz assim: como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Então, na vida de qualquer pessoa, amado, se estiver passando por alguma situação contrária, por uma situação difícil, isso que está acontecendo não é sem causa. E isso quem está dizendo não sou eu. É Deus. É a Bíblia que está dizendo. Como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Ah, por que está acontecendo? Por que está acontecendo? Porque está faltando o temor a Deus. Por que está acontecendo isso? Porque está faltando o temor a Deus. Por quê? A maldição sem causa não se cumpre. E toda a causa de maldição é quebra de regras de Deus nessa vida. Toda maldição, ouça e guarde no teu coração, toda maldição é causa de quebras das regras do reino de Deus para essa vida. Quando eu quebro as leis de Deus, eu estou aberto à ação do mal sobre a minha vida. Então eu preciso entender isso, preciso amadurecer nisso. E muitas pessoas não querem isso. Aliás, não querem nem ouvir a respeito disso. Por quê? Aqui nós não enganamos ninguém. Aqui nós não vamos colocar a mão na cabeça e ficar, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. Não. Aqui não. Aqui nós vivemos com a sabedoria e o conhecimento que vem de Deus. Porque é através das nossas ações e atitudes que nós vamos receber do Senhor. Deus vai nos recompensar conforme as nossas atitudes, amados. Conforme as nossas ações. Eu oro. E para quem pedir, oro. Mas a primeira coisa que eu oro, Senhor, ilumina os olhos dele. Ilumina os olhos dela. Para que ele veja, para que ela veja onde ela precisa acertar. O que ela precisa acertar. Por quê? Amado, a palavra ela é fiel. A palavra ela é verdadeira, a palavra ela é simples. Em Provérbios 13:18 diz: pobreza e afronta sobrevêm ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. Pronto, é assim. Se ouve a repreensão, se ouve a instrução, se ouve a palavra e vive com alegria, com amor, vai ser honrado. Você vai ser honrado, você vai ser honrada, tua família vai ser honrado. Por quê? É Deus quem diz. É Deus quem diz que quem guarda a repreensão será honrado. Olha Provérbios 4, 7 e 8.
O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Estima e ela a sabedoria te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Olha que coisa, amados. E nós vemos hoje os nossos irmãos aí fazendo correntes, fazendo campanhas, fazendo cultos de quebra de maldição, indo para, sei lá, para montes, para vigílias, para tanta coisa, para buscar a bênção de Deus. E a Bíblia ela é bem clara. O princípio da sabedoria é adquire a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire entendimento. Estima e ela te exaltará. Então o conhecimento de Deus, o viver os princípios de Deus, traz exaltação para a nossa vida. Se a abraçares, ela te honrará. Então nós podemos entender que enquanto uma pessoa não está totalmente submetida ao senhorio de Cristo, o mal pode agir nesta vida. Pode ser um crente em Jesus? Claro. O diabo não vai tocar nessa vida, mas o diabo vai poder agir em torno dessa vida. Quem está entendendo? Se eu recebo Cristo como meu Senhor e meu Salvador, e creio nisso, amado, que Ele é o meu Senhor e meu Salvador, eu sou salvo. Salvação não se toca. Mas se eu não vivo as regras de Cristo, se eu não obedeço aquilo que Cristo quer para a minha vida, eu estou aberto à ação do inimigo. E uma das coisas que pode acontecer na minha vida é a pobreza. A pobreza pode chegar à minha vida. Então, não implica a perda da salvação, mas implica eu deixar de viver os benefícios do reino de Deus. Porque o reino tem regras. Então, não estar submetido aos princípios de Deus é estar aberto para as maldições. Porque tem muito crente hoje que quer viver do jeito próprio, quer viver do jeito dele, não se submete às regras de Deus. Quer, vamos dizer, encaixar a Bíblia no seu modo de vida. Não, eu preciso adequar o meu modo de vida na Bíblia. Com a Bíblia, porque eu tenho que viver segundo a Bíblia. Não a Bíblia se encaixar na minha vida. E hoje o que mais nós vemos é isso. A palavra vem e confronta. Quantos daqui, amados, que estavam aqui foram embora porque a palavra confrontou? Quantos daqui foram embora porque não foram capazes de assumir que estavam errados e não quiseram se acertar diante de Deus? E foram embora. Porque hoje o que se mais tem é igrejas que aceitam tudo. O que mais se tem é a igreja que aceita tudo. Venha como está e fique como está. Aqui não, aqui é venha como está e vai se arrumando conforme Deus manda. Aqui venha como está e vai se arrumando conforme a palavra ensina. Porque nós não somos hipócritas e jamais seremos. Essa igreja jamais será uma igreja hipócrita. Porque a nossa luta aqui hoje é esta. É arrumar a nossa vida conforme a vontade de Deus. Amém? Quando eu estou submetido a Cristo, o mal não pode agir em minha vida. Quando eu estou submetido a Cristo, o mal é travado e não pode agir. Então, estar em Cristo para a salvação é uma coisa, que é aquilo que eu já expliquei. Crer para a salvação, eu estou salvo. Amém? Estou salvo. Agora, viver em Cristo é outra coisa. Que Paulo diz em Gálatas 5:25. Olha o que ele diz. Se vivemos no Espírito, ou seja, se eu recebi Cristo, andemos também no Espírito. Porque a pessoa hoje dizer, eu sou crente, eu sou salvo, é fácil. Por quê? Crê na palavra, crê no Senhor Jesus, crê no sacrifício da cruz. Amém. Mas agora, tem que andar também no Espírito. Então, para isso, eu preciso aprender
porque ninguém nasceu sabendo. Eu preciso fazer isto que você está fazendo nesta noite. Sentar e ouvir a voz de Deus. Sentar e entender o que Deus quer para a minha vida. Então, se Cristo habita em mim, é necessário aprender a obedecer a Cristo. Romanos 8, 6 a 8 diz: porque o pendor da carne dá para a morte. Então Paulo está sendo bem claro. Olha, quer viver na carne? Amém. Só que vai dar para a morte. Mas o do Espírito, para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Olha, amados, nesta semana eu vou citar aqui de exemplo o nosso filho Vinícius. Eu vou falar por quê? Porque é algo que é muito importante e muitos crentes deixam passar batido. Nós temos o controle das redes sociais do nosso filho. E nessa semana eu entrei na rede social dele, no Facebook, e comecei a olhar a lista de amigos dele. E na lista de amigos eu detectei alguns lá que não é para ser amigo dele. E detalhe, menina. Menina. E eu não fui falar com ele, eu chamei a minha esposa, a pastora. Eu falei, você tem vigiado o Facebook do Vinícius? Amor, esses dias eu não tenho olhado. Eu falei, então, vamos olhar com mais frequência, porque olha aqui, mostrei para ela. No outro dia ela conversou com ele. Ele foi, excluiu, desfez a amizade. Por quê? Porque se eu compactuo com aquilo que é carne, eu me torno inimigo de Deus. Se eu aprovo aquilo que eu vejo que é pura carne e deixo ali como se aquilo não tivesse problema, eu estou compactuando com o erro. Eu estou compactuando com aquilo que Deus reprova. Quem está entendendo? Então, o que consiste o temor do Senhor? Em odiar o mal. Então eu amo o pecador, mas eu não amo o pecado que ele comete. Eu amo o pecador, mas eu odeio o mal que ele comete. Então, não é para andar junto comigo. Não é para estar junto comigo. E eu falei, se um dia mudar, amém, nós vamos receber de braços abertos. Até eu quero ser amigo. Agora, enquanto se mostra na carne, não queremos nenhum tipo de vínculo, nenhum tipo de ligação. Eu não vou deixar o mal entrar dentro da minha casa. Eu não vou deixar aquilo que Deus reprova, aquilo que é inimigo de Deus, entrar dentro do meu lar. Estão entendendo, amados? Amém? Então, é postura. É postura. É viver aquilo que Deus está me ensinando. É lutar por aquilo que Deus chama de certo e de correto. Se Deus chama de errado, eu chamo de errado. Se Deus chama de certo, eu chamo de certo e aprovo. Amém? Porque se Cristo habita em mim, eu tenho que obedecer a Cristo. Olha o que diz. Nós terminamos, pastora? Versículo 8, né? Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Amém? Não podem agradar a Deus. Eclesiastes 2:26. Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Mateus 6:33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aquele que teme a Deus, busca a Deus em primeiro lugar, e nada ele tem falta. Nada ele tem falta.
Por quê? A Bíblia garante. A Bíblia, ela se respalda. Porque a Bíblia é o próprio Deus. Então, viver o reino de Deus e a sua justiça traz a provisão para toda a necessidade de nossa vida. Crê nisso? Crê nisso? Filipenses 4,19 diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. A palavra de Deus garante que ao justo nada faltará. Você crê que nada te faltará? O Salmo 23:1 diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando o Senhor é o meu pastor, nada me falta. Quando me falta? Quando o Senhor não é o meu pastor. Quando o Senhor não é o meu pastor, vai me faltar, amado. Agora, quando Ele é o meu pastor, nada me faltará. E quando que o Senhor é o meu pastor? Quando eu o temo. Quando eu vivo no temor do Senhor, Ele de fato é o meu pastor. Porque Jesus disse: por que me chamais Senhor, Senhor? Vocês não me obedecem. Eu falo, eu ensino e vocês não me obedecem. Por que vocês me chamam de Senhor? Eu não sou o Senhor de vocês. Então só pode chamar de Senhor o Senhor quem o obedece. Então eu posso dizer, se eu obedeço: Jesus é o meu Senhor. Jesus é o meu pastor. Se eu o obedeço. Se eu o temo. Amém, igreja? Salmo 37, 23 a 25. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Aleluia. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Salmo 127, 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, Ele o dá enquanto dormem. Ele dá para a tua vida enquanto você dorme. Amém? Você crê? Salmo 128, 1 e 2. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Diga: tudo me irá bem. Diga para o irmão que está do seu lado: tudo te irá bem. Diga mais uma vez: tudo te irá bem. Amém? Glória a Deus, eu creio nisso. Deuteronômio 28, 12 e 13 diz: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Versículo 13. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estará em cima e não debaixo. Recebe isso para a sua vida. A palavra nos revela que é esta a vontade de Deus. O Senhor quer que eu e você esteja sempre por cabeça e não por cauda. O Senhor quer que eu e você esteja sempre por cima e não por baixo. Então essa é a vontade boa, agradável e perfeita de Deus para a nossa vida. A palavra, ela revela o modo que nós devemos viver, que nós devemos nos portar. Quando eu temo ao Senhor, a minha vida ela é transformada. Quando eu temo ao Senhor, amados, o meu viver é diferente. Eu passo a viver diferente. Porque nós somos transportados do império das trevas para o reino de Deus. Então, no império das trevas, eu me portava de uma maneira. No império das trevas, eu tinha um pensamento. No império das trevas, eu tinha um palavreado, um modo de falar. No império das trevas, eu tinha uma atitude.
que era algo que me acompanhava, que era aquele jeito para lidar com a minha família, para falar com os meus filhos, para falar com a minha esposa, até com as pessoas do mundo, com as pessoas, né, dos meus relacionamentos. Eu tinha o meu jeito de ser. Só que Jesus fez o que comigo? Ele me transportou. Então, assim, lá no Império das Trevas, eu tinha o meu jeito de ser e de viver. Só que como eu fui transportado para o seu reino, eu tenho que agora o quê? Aprender a viver neste reino. Então, neste reino, eu mudo o palavreado, eu mudo o tratamento com as outras pessoas, eu mudo o meu tratamento com os meus filhos, eu mudo o meu tratamento com a minha esposa, eu mudo o meu tratamento com todos. Por quê? Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Estão entendendo, amados? Então, o temer ao Senhor implica entender isso. Porque muitos crentes recebem a Cristo, são transportados desse império das trevas, mas ainda fica com o pezinho lá. E não pode. Não pode querer ficar com o pezinho no império das trevas. Tem que entender que foi transportado, e transportado é separado. Amém, igreja? Você é cidadão do céu. Você não tem parte com esse mundo. A igreja está entendendo? Por quê? Aquele que teme ao Senhor, esse não vai ter falta de nada. Então quem teme ao Senhor é quem faz a vontade de Deus. É quem faz a vontade de Deus. Então nós estamos aqui para viver a bênção do Senhor. Amém? Então, se eu recebo Cristo como meu Senhor e meu Salvador, eu tenho direito, por graça, aos benefícios da cruz. Entende? Você tem direito, por graça, a todas as promessas de Deus. Todas as boas promessas, porque a vontade do Senhor é boa. Então é teu direito. Estão entendendo, irmãos? Então, são muitos os benefícios da cruz, além da salvação. E nós não podemos esquecer daquele nosso irmão que foi crucificado junto com o nosso Senhor. E que naquele momento ali, que ele estava também para morrer, pregado na cruz, ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Qual foi a resposta de Jesus para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Por quê? O meu reino você perdeu, filho. Então tem muito crente vivendo nessa terra sem desfrutar do reino. Tem muito crente, muito filho de Deus vivendo aqui, não desfrutando dos benefícios da graça de Deus. Por quê? Porque não obedecem aos princípios de Deus. Não dão ouvidos ao Senhor. Não temem a Deus como deve ser temido. Por quê? Aquele nosso irmão, ele estava sendo ali crucificado como um ladrão. Ele morreu como filho de Deus, mas sem herdar o reino de Deus. Ele recebeu a salvação, mas as boas promessas de Deus ele não viveu. Porque ele não obedeceu ao Pai. E mesmo na lei, não é? Se ele tivesse dado ouvidos a Deus, Deus o honraria. Deus teria o honrado, porque Deus é fiel. Então nós precisamos entender isso, amados. Isso está na Bíblia para exemplo. É para trazermos para o nosso pensamento e nos questionar: como eu estou vivendo para com Deus? Eu estou de fato temendo a Deus ou estou somente dizendo que eu temo a Deus? Que o conhecimento do poder da graça de Deus chegou até nós pelo Espírito Santo, graças a Deus por isso. Então, esse conhecimento nos revela a herança dos santos. E agora? O que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com isso? Se eu creio nisso, eu pratico os princípios de Deus e as coisas começam a se acertar.
Então, quando Deus me revela a verdade, amado, há uma luta que tem que ser travada. A nossa vida espiritual é uma luta constante. Porque a Bíblia diz que quanto mais é dado, mais é cobrado. Então, para nós, amado, Deus tem dado a verdade absoluta do seu poder, da sua graça, dos seus princípios, das regras do seu reino. Então, quanto mais nos é dado, mais nos é cobrado. Então, quem está no Espírito obedece o que Deus manda, pratica os princípios com amor, aceita a transformação de vida, aceita a transformação de atitude, faz o que Deus manda, sabe? Se porta de modo melhor para com os outros, para com a família, para no casamento. Dificuldades todos nós temos. Mas o que nós temos que entender? Que já não vivemos mais nós mesmos. Cristo vive em nós. Em Marcos 10:15, o Senhor disse: em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, quem recebe a palavra de Deus como criança, tem prazer em praticar o que ela ensina. Tem prazer nos princípios de Deus, tem prazer em dizimar, tem prazer em ofertar com generosidade, tem prazer em viver na santidade, mortificando as obras da carne dia após dia, tem prazer no seu matrimônio, tem prazer no seu casamento, tem prazer na sua vida familiar, na sua vida com os filhos, sabe? Busca, procura fazer a vontade do Senhor, aquilo que Deus orienta, aquilo que Deus manda, que nós devemos admoestar os nossos filhos, né? Ensinar os nossos filhos na admoestação do Senhor, ou seja, é mediante a palavra de Deus que eu devo educar os meus filhos, que eu devo corrigir os meus filhos, sempre procurando exaltá-los e não humilhá-los. Eu preciso saber tratar a minha esposa, a esposa precisa saber tratar o marido, sabe, para que não haja atritos e isso venha a quebrar as regras do reino. Porque as pessoas às vezes dizem, né? Não, eu temo a Deus. Aqui eu só vou abrir um parênteses rapidinho para você entender. As pessoas dizem, eu temo a Deus, eu vou para a igreja, eu dizimo, eu oferto, eu vou nos cultos de oração, eu tenho um compromisso com a igreja. Mas aí dentro de casa, a pessoa ela não vive as regras do reino. No casamento, ela não vive as regras do reino. Ela não tem um bom relacionamento com o seu cônjuge. Ela não tem um bom relacionamento com seus filhos. Isso é quebra das regras do reino. E aí então Deus olha e fala, viu, você não me teme. Você não teme a mim. Você vai na minha casa, você ouve a minha voz, você ouve os meus ensinamentos, mas você não pratica. Então você não me teme. Você até oferta, você até dizima, mas eu não tenho prazer em receber o teu dízimo. Não tenho prazer em receber a tua oferta. Isso é sério, amados. Você não ouve igrejas falando isso. Por quê? O que Deus quer receber de nós é a sinceridade do coração. É a pureza do nosso viver para Ele. Por quê? Aqui nós sabemos que Deus não recebe qualquer coisa. Aqui nós sabemos que Deus não recebe de qualquer jeito. Ele é Deus, soberano, supremo, excelso, único. Deus Todo-Poderoso, Altíssimo, grande eu sou, Jesus Cristo ressuscitado. Então, viver, amados, sabe, no reino de Deus e desfrutar dos benefícios desse reino, exige o cumprimento das regras desse reino. Então, começa pelo culto? Sim, começa pelo culto. Porque é onde eu venho para aprender as regras do reino para poder viver lá fora. Então, se começa pelo culto, o culto a Deus ele deve ser completo. Eu saio da minha casa para prestar culto a Deus.
Então eu tenho que entender que eu estou aqui não para o culto ser agradável a mim, mas ser agradável ao Senhor. Eu tenho que, com a minha vida, agradar a Deus. Então o culto, ele tem partes, ele tem momentos que faz parte do culto. Então, ele tem a oração de início, ele tem o louvor, ele tem a sementeira, às vezes tem avisos, ele tem palavra e ele tem oração da fé. Amém? Tem pessoas, amados, que não gostam de louvor, que não gostam de louvar. Tem pessoas que não dizimam, tem pessoas que não ofertam, tem pessoas que não misturam a fé com a palavra. E por isso, sabe, assim, eu gosto de louvar. Mas no momento do aviso é chato. A palavra hoje está demorando muito. O pastor já vai falar de dinheiro de novo. Então, assim, são momentos no culto que a pessoa não se agrada. Estão entendendo? Graças a Deus essa igreja não é esse caso. Mas acontece na vida de muitos, e muitos estão me ouvindo agora, precisa entender que temor a Deus exige respeito e reverência, do começo ao fim do culto. Então, eu preciso entender que, se alguma coisa do culto eu reclamo, eu estou dando para Deus um sacrifício ruim. Se alguma coisa durante o culto falar isso não me agradou, eu não estou com o meu coração totalmente aberto a dar a Deus. É como na lei, os nossos irmãos da eleição iam prestar culto a Deus e levavam para Deus um animal cego, um animal defeituoso. E Deus olhava e falava: isso vocês querem me dar? Dá lá para o governador de vocês, vê se ele aceita e vai se agradar de vós. Então, nós não queremos dar a Deus nada defeituoso. Porque nós aqui estamos aqui para aprender a temer a Deus. Aqui ninguém faz nada para o homem. Aqui nós estamos servindo a Jesus. Todos nós estamos aqui fazendo para Jesus, amado. Então, quando Deus não está em primeiro lugar na nossa vida, a maldição chega. Ouça e guarde isso. Quando Jesus não é a nossa prioridade de vida, nós estamos abertos à ação do mal. Por quê? Porque qualquer coisa que ocupe o primeiro lugar na nossa vida, que não seja Deus, isso se torna um ídolo. Um ídolo. Está achando que ídolo é só a imagem de escultura? Não. Tudo que rouba a glória de Deus é ídolo. Tudo que rouba o meu viver para Deus é ídolo. E olha o que está escrito em 1 João 5:21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Eu tenho que tomar cuidado. Eu tenho que estar atento. Se tem algo na minha vida me roubando, me puxando, me atraindo, para não temer ao Senhor. A igreja está entendendo? Porque quando Deus está em primeiro lugar, amado, há um descanso na nossa vida. Quando Deus é a prioridade da nossa vida, nós temos descanso. Nós temos uma segurança. Nada nos falta. Deus age em nosso favor. Deus só não pode abençoar quem? O infiel. O infiel Deus não pode abençoar, aquele que é o mau administrador. Então nós não estamos aqui para aplacar a nossa consciência. Isso eu fazia quando eu ia na missa. Quando eu ia na missa, eu ia para aplacar minha consciência, ia cumprir a obrigação da semana. Eu ia lá, escutava lá, lia o folhetinho e ia embora para casa com a mente, né, consciência mais tranquila. E ia fazer as mesmas coisas erradas. Então, aqui, amados, eu entro e saio melhor do que eu entrei. Porque a palavra tem poder
de mudar. A palavra tem poder de transformar. Então, hoje eu sou melhor que ontem e amanhã eu serei melhor que hoje. Pelo poder da graça de Deus que está sobre a minha vida. Então, nós estamos aqui para ser confrontado pela palavra. E eu preciso aceitar isso. Eu preciso entender que eu estou aqui para ouvir o que Deus quer falar comigo. E não o que eu quero ouvir. Eu preciso entrar por essas portas com ações de graças, já com esse pensamento. Deus vai falar comigo o que eu preciso ouvir. Estão entendendo? Amém? Porque se for para mim ouvir o que eu quero ouvir, tem um monte de porta aberta aí para mim escolher. É ou não é? É ou não é, igreja? Então, pela palavra de Deus, eu aprendo a temer a Deus. Pois nada falta aos que o temem. Nós estamos aqui para aprender a viver o Evangelho conforme Deus quer. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus e não a nossa. E crendo que quando assim eu faço, quando assim eu me porto diante de Deus, Deus me guarda em tudo. Deus faz tudo cooperar para o meu bem, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quem é o que ama a Deus? É o que teme ao Senhor. Eu e você, que estamos aqui nesta noite, ouvindo e dando glórias a Deus por esta palavra. Que assim seja, porque assim disse o Senhor nesta noite. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Jesus! O Senhor é fiel. O Senhor é fiel. Aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Amém? Porque Ele é Deus, dono de todas as coisas, dono do universo, dono da nossa vida. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ele há de suprir. Fique de pé no teu lugar e vamos orar ao nosso Senhor. Senhor Jesus Cristo, Deus amado e bendito, Deus maravilhoso e Deus bom, o Deus de toda a terra, o Deus de toda a glória, o Rei da glória, o Rei de reis e Senhor de senhores, aquele que nos criou para o louvor de sua graça, aquele que nos gerou em amor e nos chamou, nos justificando e nos glorificando pelo teu Santo Espírito que hoje habita em nós e nos faz viver uma nova vida em ti, nos faz sermos melhores, homens melhores, mulheres melhores, jovens melhores, crianças melhores, com o domínio próprio, com a mansidão, com a paciência, com a longanimidade, com a benignidade, com a compreensão que só o teu Espírito nos ensina a ter, Jesus, para podermos avançar, para podermos crescer, para podermos desenvolver, Jesus, este crescimento, esta maturidade que o Senhor deseja da tua igreja. Por isso, nós te agradecemos nesta noite, por esta bendita palavra, Senhor, que veio do trono de sua graça ao nosso espírito, para abrir os nossos olhos, Senhor, e nos fazer compreender o temor do teu nome, nos fazer entender, Jesus, esta vida de bênçãos sobrenaturais, Senhor, que o Senhor tem para cada um de nós. O Senhor tem, Senhor, já outorgado pela tua cruz no Calvário,
uma vida cheia de bênçãos sobrenaturais. E assim, nós recebemos para louvor e glória do Teu nome as manifestações destas bênçãos, Jesus. Porque nada nos faltará, nada nos falta, porque nós tememos o Teu nome. Tememos a Ti, Jesus, e queremos avançar neste temor. Queremos crescer neste temor, testemunhando da Sua graça, testemunhando do Seu poder, revelando ao mundo, Jesus, o Teu amor, Senhor. Pai amado e bendito, eu oro, Senhor, pelos casais desta igreja. Oro pelos maridos da Cristo Vive Pau Sul. Oro, Senhor, pelos cabeças de seus lares, os pastores dos seus lares, Jesus, que o Senhor constituiu como cabeça, aqueles que o Senhor determinou reinarem em vida contigo, Senhor, obedecendo a Tua voz, obedecendo a Tua palavra, sendo eles cabeça dos seus lares e o Senhor a cabeça desses maridos, porque são maridos com a mente de Cristo, são maridos com os pensamentos, Senhor, todos levados cativos à obediência de Cristo, com a mente ativada de Cristo, para levar a sua família as Tuas bênçãos, Jesus, para levar a sua família ao temor do Senhor. Portanto, Senhor, eu oro para que o Senhor os fortaleça cada dia mais, que o Senhor os guarde, ó Deus, em todo o caminhar de suas vidas nesta terra, que eles sejam, Pai, fortalecidos no Teu Espírito, que eles sejam firmes e constantes no chamado, glorificando o Teu nome, Senhor, através do matrimônio, através do casamento, um casamento de respeito, de amor, de cumplicidade, de companheirismo, um casamento, Senhor, honesto, um casamento sincero, onde não há, ó Senhor, segredos entre o casal, onde há, Senhor, um relacionamento de pais com filhos, de amor, de amizade, onde cada um, Senhor, entende o seu papel e ajuda ao outro a exercer o seu papel, ajudando, Senhor, exaltando, chamando à existência por fé as Tuas bênçãos dentro do lar, declarando, Senhor, através de suas bocas de profetas, declarando, Senhor, aquilo que a Tua palavra diz a nosso respeito, aquilo que a Tua palavra diz a respeito do casamento, dos nossos filhos, que são a herança do Senhor, é a semente bendita do Senhor nesta terra. É aqueles que antes mesmo que clame, o Senhor os responderá. É aqueles os quais o Senhor lhes dará visão, o Senhor lhes dará revelações, ó Deus. Pai amado e bendito, nós oramos, Senhor, blindando a nossa família de todo mal, Senhor, pedindo, Deus, a sabedoria que vem do alto, para podermos, como cabeças dos nossos lares, como homens, maridos, nos colocar, Senhor, na posição de pastores, na posição daqueles que protegem as ovelhas do mal, Senhor, do lobo voraz que vem para devorar. Assim, Deus, nós oramos pelas mulheres, pelas esposas, mulheres da Tua graça, mulheres sábias, mulheres idôneas, mulheres, ó Deus, que têm o temor do Teu nome acima de tudo e acima de todas as coisas. Mulheres que guardam a sua casa, mulheres que entendem, Jesus, o poder que há em temer o Teu nome, mulheres que ajudam os seus maridos, mulheres que ajudam os pastores de suas casas
a prosseguir no chamado, a prosseguir firmes e fiéis a este chamado. Esposas que se esforçam, que se dedicam para propagar o Evangelho da graça de Deus através de suas vidas, através do testemunho de vida. Deus, eu oro, Senhor, pelas crianças desta igreja, pelos jovens desta igreja. Jesus, são teus, foi o Senhor quem escolheu, é o Senhor quem determinou que estivessem aqui. E assim eu oro, Deus, pedindo, Pai, para que se manifeste sobre eles tudo aquilo que o Senhor de antemão preparou para cada um deles. Que venha a luz, Pai, lhes trazendo alegria completa, lhes trazendo, Senhor, a realização dos sonhos, lhes trazendo, Senhor, o sobrenatural, Jesus, o sobrenatural sobre cada um deles. Que os recém-nascidos, ó Pai, cresçam, sendo ensinados e educados na Tua palavra. Que eles vivam, Jesus, o Teu poder e a Tua graça, testemunhando, Senhor, e glorificando o Teu nome. Eu recebo, Jesus, uma igreja forte. Eu recebo, ó Deus, famílias fortes. Eu recebo, Jesus, um ministério envolvido com o temor do Teu nome, vivendo, Senhor, a abundância que Tu tens para cada um de nós, vivendo a prosperidade, vivendo, Senhor, as riquezas insondáveis da Tua glória, vivendo, Senhor, a alegria, vivendo casamentos prósperos, felizes e bem-sucedidos. Recebo, Senhor, para a Tua igreja tudo aquilo que é a Tua vontade e o Teu querer, que está escrito em Tua palavra, que é uma vontade boa, agradável e perfeita. Que assim se cumpra, Jesus, em nossas vidas, para o Teu louvor, Tua honra e Tua glória. Amém? E todos que oraram comigo, digam amém. Glória a Deus.